Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, estamos de volta ao vivo, agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília e a partir de agora você confere as principais notícias desta quarta-feira. Nós abrimos essa edição com uma boa notícia sobre saúde. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que amplia a prevenção e tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde. Pelo texto aprovado, o SUS deve assegurar a realização de exames a mulheres já a partir da puberdade. Aprovado no Senado por unanimidade, com 71 votos a favor, o projeto prevê que o SUS deve assegurar a prevenção e o tratamento de cânceres, com realização de exame do colo uterino, mamográficos e de colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, independentemente da idade. Na primeira versão, apenas mulheres com idade a partir dos 40 anos ou com risco elevado de câncer de mama eram contempladas. A proposta estabelece também a atenção integral aos cânceres de mama, do colo uterino e colo retal, com estratégia ampla de rastreamento. O projeto prevê ainda o encaminhamento a serviços de maior complexidade para complementação de diagnóstico, tratamento ou segmento pós-tratamento sempre que a unidade que prestou o atendimento ou diagnóstico não dispuser de condições para fazê-lo. A lei ainda garante para as mulheres com deficiência e idosas as condições e os equipamentos adequados para o atendimento em relação a essas doenças. O Executivo deve regulamentar a lei aprovada no prazo de 90 dias após a sua publicação e a vigência da nova lei vai ser de 180 dias. Agora vamos falar de coronavírus. O Brasil atingiu a marca de 659 mil mortes pela Covid desde o início da pandemia. A média de casos da doença está em queda há uma semana. O Brasil confirmou 285 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 659.241. Também foram registrados 30.056 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 29.882.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 221 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 44%. A média de casos na última semana foi de 28.540 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 32% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, 2 estados registraram alta: Pernambuco e Rondônia. Em estabilidade é somente um estado, Rio de Janeiro. 22 unidades da federação registraram queda. O estado do Rio Grande do Norte não divulgou os dados. E ainda falando de coronavírus, vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 413.559.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 175.949.000 brasileiros tomaram a primeira dose, o que representa 82,48% da população. Enquanto mais de 160.272.000 pessoas tomaram a segunda dose, o que representa 75,13% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 77.336.000 pessoas, representando aí 36,20% da população. Um total de 10.375.000 doses foram aplicadas em crianças com a primeira dose da vacina. No destaque internacional, o chanceler russo chegou à China nesta quarta-feira para uma reunião sobre o Afeganistão. Esta é a primeira visita ao país desde o início do conflito com a Ucrânia. O governo chinês se recusou a condenar a intervenção militar da Rússia na Ucrânia e criticou as sanções ocidentais contra Moscou. Lavrov seguiu para a cidade de Tunchi, que recebe uma reunião até quinta-feira de 7 países que têm fronteira com o Afeganistão.
O chefe da diplomacia do regime talibã de Cabul também é esperado para o encontro. De modo paralelo, uma reunião sobre um mecanismo de consulta a respeito do Afeganistão vai ser organizada com a participação de diplomatas de China, Rússia, Paquistão e dos Estados Unidos. A China tem uma pequena fronteira montanhosa de 76 quilômetros com o Afeganistão e teme que o país se transforme em uma base para separatistas da etnia uigur, majoritária na região de Xinjiang. Ainda no destaque internacional, ataques armados em uma cidade próxima a Tel Aviv deixou ao menos 5 mortos. O chefe da ONU, Antônio Guterres, condenou os recentes ataques terroristas em Israel, referindo-se a uma onda de violência com armas e facas no país. O mais recente ocorreu nesta terça-feira, próximo a Tel Aviv. Moradores de Bnei Brak, cidade ultra-ortodoxa, e da vizinha Ramat Gan, disseram ao anoitecer que um indivíduo abriu fogo de seu carro contra pedestres, antes de ser morto pela polícia. No total, 5 pessoas morreram. As forças de segurança não divulgaram a identidade do atirador, embora a imprensa local tenha citado que um palestino da Cisjordânia ocupada estava ligado ao ataque. O presidente palestino Mahmoud Abbas, que controla a Cisjordânia ocupada, emitiu uma rara condenação dos ataques. Ele disse que o assassinato de civis palestinos e israelenses só agrava a situação quando seu governo se esforça para alcançar a estabilidade. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett afirmou que o país enfrenta uma onda de terrorismo. No domingo passado, 2 policiais morreram baleados na cidade de Hadera, ao norte. O atentado foi reivindicado pela organização jihadista Estado Islâmico. Na semana passada, uma pessoa que já havia sido condenada por envolvimento com o Estado Islâmico matou a facadas e com um veículo 4 israelenses em Beersheba, no sul de Israel. E antes de encerrar, vamos até o espaço onde as coisas estão mais amigáveis do que aqui na Terra. O retorno de um astronauta americano e 2 russos foi executado com sucesso. Enquanto na Terra, Estados Unidos e Rússia continuam o embate por causa da invasão na Ucrânia, no espaço a situação parece mais amigável. O astronauta da NASA Mark Vanden Rey e os cosmonautas Piotr Dubrov e Anton Shakprelov abraçaram a equipe na Estação Espacial Internacional antes de embarcar na Soyuz. Momentos depois, a espaçonave russa se desacoplou da estação para começar a viagem de volta para a Terra em direção ao Cazaquistão. As primeiras seleções para as missões de um ano que juntariam astronautas da NASA e cosmonautas da Roscosmos foram feitas em 2012. A relação entre Moscou e Washington estava em um lugar muito melhor naquela época. Em 24 de fevereiro deste ano, a Rússia invadiu a Ucrânia e desde então segue com ataques constantes e sofre com sanções de diversos países do mundo. Mas mesmo nessa situação, a NASA informou que as tensões relacionadas à invasão não teriam impacto algum nas operações espaciais e nem no retorno conjunto do astronauta e dos cosmonautas. Que abraço bonito. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.